Eu tenho certeza que, assim como eu, você também gostava muito daqueles episódios de Chaves em que a turminha aparecia na escolinha do professor Girafales. No vídeo de hoje, galera, eu vou te trazer mais um vídeo sobre essa querida escola. Inclusive, eu percebi que eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre essa escolinha tão querida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo e compartilha, porque no vídeo de hoje eu vou te relembrar todas as matérias que o professor Girafales dava em suas aulas. Roda a vinheta. Eu já quero começar falando sobre uma das aulas em que o professor Girafales mais fez eles pronunciarem, que foi a gramática. Naquela época, na década de 70, que Chaves realmente se passa nessa década, o seriado, e foi produzido em 1972, não existia o termo língua portuguesa. As aulas de português eram as aulas de gramática. E tem vários episódios em que ele faz os personagens pronunciarem como se diz algumas palavras. Como, por exemplo, em um episódio em que o professor Girafales pede para a Chiquinha pronunciar como se diz a palavra ontem. E aí a Chiquinha responde que se diz com H-O-N-T-E-M. Isso acaba ficando muito legal porque o seriado em si ensina para as crianças que Chaves não era exatamente focado. Mesmo que Chaves, de acordo com as próprias palavras de Bolanhos disse que Chaves não era um programa infantil, era livre para todas as idades e principalmente para as crianças. E ensinava e acabou ensinando a regra do H e do O. E pode ensinar a regra do M e do N também, que são as regras gramaticais da língua portuguesa, da disciplina que hoje nós temos tanto na escola. Porém, uma outra matéria que também apareceu diversas vezes na grade horária do professor Girafales foi a higiene. Não é higiene, é higiene, tá? E essa matéria apareceu diversas vezes, muitas vezes mesmo. Inclusive apareceu em algumas versões do episódio O Banho do Chaves, que é um episódio de Chaves que tem 6 versões. Em uma das versões, ele está conversando sobre higiene. E especificamente naquela versão que o Kiko aparece com o seu lençol preso nas suas calças. E aí, de repente, a gente tem ele falando sobre a higiene. Que a higiene é muito importante, que todos devem lavar as suas mãos para não ficarem com micróbios. E o Chaves não lavou suas mãos e ele pede para ele mostrar as suas mãos e estão muito sujas. E é um episódio basicamente que ele ensina a se lavar, ele ensina, inclusive tem um grande ensinamento no final do episódio de que nós sempre tomar banho, sempre lavar as mãos para evitar que os germes, micróbios, bactérias consumam o nosso corpo. Então ele fala muito bem sobre isso, uma aula meio que de higiene misturada com ciências da natureza. E agora vamos lá para falar sobre, agora que eu falei de ciências, a gente vai falar sobre uma aula em que ele falou sobre os animais. Não é o Kiko não, é os animais. Eu quero falar aqui sobre o escorpião, que é um dos episódios mais engraçados de Chaves, na minha opinião. Não tá assim no top 10 ali, nem no top 5, mas é engraçado. Já que nesse episódio a gente tem meio que uma aula de ciência de professor Girafales, porque ele fala sobre o escorpião, sobre um animal venenoso que o escorpião é. Quando o professor normalmente chama algum animal para ser exibido, principalmente dessa série, daquela época que essa série se passava, automaticamente as crianças estavam tendo uma aula de ciências. Porém, essa não é a única matéria que a escolinha do professor Girafales traz. Além dessa, a gente também tem cenas muito engraçadas sobre o desenho, sobre arte, sobre a matéria artística artes. Ou então língua artística, se você preferir. Mas essa matéria apareceu diversas vezes no seriado Chaves. E eu quero falar especificamente do episódio em que aparece o maravilhoso Chorinfílinfula. Eu já esqueci como é que se fala. Mas tem um episódio em que ele pede para as crianças fazerem seus desenhos. A gente tem a vaca que já foi embora da Paty. A gente tem o desenho absolutamente nada desenhado do Kiko. A gente tem o desenho da Chiquinha do professor Girafales com 3 olhos. E também temos a Paty. E nós também temos o maravilhoso desenho do Chaves, a Chinforínfula. E esse desenho é o mais engraçado, já que o Chaves simplesmente só fez um monte de rabisco no desenho, parece eu. Mas aí o professor Girafales pergunta pra ele o que é aquilo e o Chaves fala que é a Chinforínfula. E tem uma cena muito boa também que o seu Madruga ouve a Chiquinha ouvir do professor Girafales que ela tirou um 6. E o engraçado é que o professor Girafales dá um 6 para não ter que dar 0. Ele dá um 6 porque ele dá pra pegar leve com a Chiquinha, digamos assim. Outros exemplos de matérias que o professor Girafales dava, na verdade não é nem matéria, mas é coisas que realmente tem na escola até hoje, são as suas avaliações, ou então como ele mesmo dizia, exames.
Não é exame médico, é exame escolar. Ele dava os exames para em cada mesa, e em cada versão dos episódios, que se eu não me engano esse episódio tem 2 versões, ele sempre pedia para serem recolhidos os papéis dos exames. E sempre tinham a ser aquelas cenas engraçadas de alguns personagens não deixando ele pegar, e também aquela cena hilária, simplesmente uma cena, das cenas mais clássicas do seriado Chaves da fase de 1973, que foi aquela cena. Vocês tiveram 1 hora para fazer? Sim! Chaves, que? Não! Só balançando o pescoço, ficando muito engraçado. Além daquela cena que todo mundo imita a Chiquinha, também é muito bom. Porém, nós também tivemos nessa escolinha uma cena muito boa, que foi uma aula de canto. E esse episódio é muito bom, já que é um dos poucos episódios que aparece o pátio da escola do professor Girafales. Nós temos pouquíssimos episódios em que aparece. E, se não me engano, só esse episódio a segunda versão do episódio da Fonte dos Desejos, que é de 1979, muita gente não sabe disso, mas esse episódio é da fase clássica. Ora, chega de truque, Chaves! Você estava tentando roubar as moedas da fonte! Não, mentira, eu não queria roubar nada, eu só queria pegar elas da fonte pra voltar a jogar. É um episódio bem perdido ali. E outra coisa também é que ele ensina as crianças a cantarem 2 músicas: Que Bonita Sua Roupa e Que Se Você É Jovem Ainda. O mais engraçado de tudo isso é que mostra o processo da canção. Ele ensina as notas musicais, ensina como é todas as formas de se cantar uma música, e ele ensina também sobre a melodia. Além de ensinar as crianças como se canta, ele ensina essas partes principais da música. Quer saber o que é uma melodia, o que é um compasso, que o Kiko tem muita dificuldade de saber o que é um compasso, e é uma das cenas mais engraçadas que tem no episódio. E também vocês precisam seguir o ritmo. Kiko, você não está no compasso. Então fica muito engraçado os Girafales, que quase não tem paciência nenhuma, às vezes tem paciência. Inclusive eu esqueci de citar uma cena interessante da segunda versão do episódio em que eu falei daquela cena das pérolas. Porque em 2018 chegou aqui no Brasil, no Multishow, um episódio em que o Seu Madruga responde essa pergunta. Ele aparece na porta e responde: com pérola? Simplesmente todo mundo que tá lá nas mesas, sentadinho, bate palma, e o professor Girafales fica aliviado que alguém o respondeu. Agora vamos aqui para outras aulas maravilhosas, estamos chegando nas últimas. Eu vou falar aqui sobre as aulas de inglês. A turma do Chaves já teve diversas aulas de inglês, e foi uma das aulas mais dadas. Como se diz blue? Como se diz cat? Como se diz lion? Como se diz leão em inglês, Chiquinha? Como se diz cachorro? Ele perguntava diversos animais, como se dizia em inglês, além de outros objetos, outros seres também. Ele dava muitas aulas de inglês. Inclusive, o último episódio do seriado Chaves é de 1992 e é aula de inglês. De 1992, esse é o último episódio, uma aula de inglês. Como se diz azul? Blue. Como se diz azul escuro? Blue marinho. Nós temos cenas muito engraçadas e clássicas nesse episódio que fizeram parte da infância de muita gente. E é uma das matérias mais dadas, é a aula de inglês. A aula de desenho ali mais ou menos também. Vamos falar dos animais. Agora vamos falar aqui sobre a aula de geografia que ele já deu para a turma. A aula de ciência sobre o corpo humano, na verdade. Ele já deu uma aula falando sobre a geografia, as coordenadas geográficas ali, falando sobre os países. Ele usava o nariz para falar aqui, por exemplo, aqui a Alemanha, se não me engano, e falava sobre os países e explicava. Porém, uma das aulas mais engraçadas que nós tínhamos na escolinha era sem sombra de dúvidas, a aula de história. Porque a aula de história era uma coisa assim que até a dublagem de Chaves ajudava a ficar engraçado. Isso porque ele pergunta: quem descobriu o Brasil? E as crianças respondem: foi Pedro de Lara. Pedro de Lara é uma das cenas mais engraçadas, mas tem outra cena dele respondendo errado. E nós também temos na dublagem original quem descobriu a América, e respondendo Cristóvão Colombo. Só que na verdade tem uma dublagem original aqui no Brasil que ele pergunta quem descobriu o Brasil, e eles acabam respondendo Cristóvão Colombo, porque Chaves se passa na América do Norte, que é no México. E aí acaba que eles respondem Cristóvão Colombo, porque quem descobriu a América do Norte foi Cristóvão Colombo, e quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Só que as crianças sempre erravam. Porém, esse não é esse é um dos contextos históricos que tem lá. Além disso, nós também temos o Grito do Ipiranga, que não é só na escolinha que é citado, tem outros episódios de Chaves que aparecem o Grito do Ipiranga, inclusive um episódio que a Dona Florinda não consegue responder o que é isso.
que é basicamente o grito da independência. O que fez Pedro Álvares Cabral quando pisou o primeiro pé no Brasil. Pois o outro, né? E aí a gente tem muitas cenas engraçadas, muitas cenas boas, clássicas mais uma vez, que fizeram parte do povo que teve a oportunidade de ter um pouco de humor de Chaves, um pouco das risadas maravilhosas desse seriado. E agora, para encerrar o vídeo de hoje aqui, para falar da última matéria, para falar sobre a história, nós também tivemos algumas aulas em Chaves, raríssimas. Se você se lembra, comenta aqui embaixo. Já foi citado no desenho animado a história bíblica de Adão e Eva? Sim. Chaves já teve que responder uma pergunta do professor Girafales sobre Adão e Eva, e que mostrava quando as crianças não tinham conhecimentos bíblicos. Infelizmente, esse é uma das cenas do desenho animado de Chaves que mostra a realidade daquela época, que era as crianças não terem muitos conhecimentos nem bíblicos e nem conhecimentos históricos de aula. As escolas eram mais limitadas. Então Chaves é um seriado muito realista, nos traz muitos ensinamentos, é higiene, é desenho, é arte, é inglês. Se você se lembra de outras matérias de Chaves, comenta aqui embaixo pra você. Inclusive eu esqueci da aritmética, a aula que ele mais sofria. Nós temos alguns episódios em que ele fala sobre a aritmética, como por exemplo aquele episódio em que o Chaves do nada transforma tudo em um porco, aquele episódio em que ele usa o exemplo do trem atropelando o ioiô, que é muito engraçado, o ioiô, me atropelaste, e ele faz assim um círculo, e os episódios que ele explica sobre as formas geométricas. São muitos dos episódios em que ele fala sobre a aritmética, mas eu vou falar mais detalhadamente sobre eles em um outro vídeo. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, me segue no meu Instagram, por favor. Meu Instagram também tá cheio de novidades. Vou ficando por aqui, até a próxima. Chaves, todos atentos olhando pra